Olá, alunos e alunas de hermenêutica do oitavo período do curso de Direito da PUC-Cerro. Hoje nós vamos retomar a nossa matéria, tentando mostrar de que modo essas transformações que ocorreram na filosofia por meio do giro hermenêutico pragmático impactaram o processo de compreensão, interpretação e aplicação do direito. Para isso, nós faremos mais uma vez um recorte histórico, né, e vamos começar a partir daquilo que nós chamamos de modernidade, né, ou de direito moderno. E esse período começa exatamente com a criação das constituições modernas. O mais interessante, né, nesse processo é que, com o surgimento das constituições, não vai aparecer nesse primeiro momento, e um momento longo de mais de 100 anos de história, qualquer preocupação com o problema da hermenêutica constitucional. Né? Na verdade, durante esse primeiro grande período, que nós denominamos de Estado de Direito ou Estado liberal, as grandes questões de hermenêutica estavam voltadas para a interpretação, compreensão e aplicação do direito civil, né, do Código Civil, que vai nascer em 1804 na França. É claro que essa história é um pouco diferente no caso dos Estados Unidos da América, que terá uma preocupação constitucional bem mais cedo, em razão do seu desenvolvimento histórico e do seu desenvolvimento jurídico. Então, durante esse primeiro momento, nós vamos voltar os olhos para a Europa, né, para ver as questões, principalmente na França, né, quanto à interpretação jurídica, e aqui, basicamente, questões relacionadas à interpretação do Código Civil. Pois bem, com a Revolução Francesa, esses revolucionários estavam muito embebidos, né, muito voltados para a influência de Montesquieu e uma determinada leitura que se fez de Montesquieu durante algum tempo, pelo menos na França. A ideia de que os poderes deveriam ser separados e que o juiz deveria ser apenas a boca que pronuncia as palavras da lei. Né? Nesse sentido, com o Código Civil de Napoleão, de 1804, passa-se a defender a tese de que não caberia aos juízes interpretar o Código Civil, mas apenas aplicá-lo. E aplicar o Código Civil significava realizar apenas um ato mecânico de dedução das premissas maiores contidas nos textos normativos do Código Civil, em face do caso concreto que se tinha a julgar, que eram as premissas menores, e daí sairia a conclusão, que seria a sentença judicial. Os juízes, portanto, deveriam realizar apenas um exercício de subsunção, né? Um raciocínio lógico sistemático, né? Um raciocínio lógico, sem a interferência dos seus valores, devendo ser apenas, como dizia Montesquieu, a boca que pronuncia as palavras da lei. Essa perspectiva perdurou durante algum tempo, quando então começaram a surgir situações nas quais os juízes não conseguiam encontrar resposta nos textos do Código Civil. E aí é muito interessante perceber que nesse primeiro grande momento havia uma compreensão no sentido de que os textos normativos do Código Civil eram a própria norma do Código Civil. Havia uma confusão aí entre texto de norma e norma. Então, durante algum tempo, esse modelo funcionou, né? No entanto, começaram a aparecer situações nas quais os juízes não conseguiam encontrar as respostas colocadas pelos casos que tinham a julgar nos textos do Código Civil, né? Nas normas do Código Civil. Então, para tentar salvar o modelo, criou-se a ideia de um referendo ou consulta ao legislador. Né? Toda vez que o magistrado tivesse em dúvida, ele deveria então paralisar o processo e enviar a dúvida para o legislador, que então faria
uma norma respondendo a essa dúvida, e o juiz, então, aplicaria essa norma para o caso concreto por subsunção. As dúvidas que surgiram foram tantas, né, o legislador ficou tão atarefado nesse trabalho de legislar apenas para solucionar casos concretos, que rapidamente esse mecanismo se revelou inadequado. E aí, né, se possibilitou excepcionalmente que o magistrado, em caso de lacuna, pudesse apelar à analogia, aos costumes e aos princípios gerais de direito, abrindo espaço, portanto, para a interpretação. E aí, né, o que deveria ser exceção acabou virando regra e o problema então passou a ser outro. Afinal, né, como impedir que magistrados, em nome da interpretação, pudessem se substituir ao trabalho do legislador, passassem então a legislar? Savigny, um autor alemão, pensou então nos chamados métodos de interpretação, que hoje são entendidos como métodos tradicionais de interpretação do direito. Savigny então entendeu que, se os juízes aplicassem corretamente essa metodologia, evitaria então que houvesse essa substituição do juiz ao legislador. Então, foram criados os famosos métodos hoje considerados tradicionais de interpretação do direito. Estamos aí por volta de 1840, 1850, né? E os métodos são o gramatical, o histórico ou genético, o lógico sistemático e o teleológico, né? Pelo método gramatical, os juízes devem buscar compreender o sentido das palavras para tentar sanar as dúvidas. Não resolvendo, eles devem fazer uso, então, do chamado método histórico ou genético, ou seja, buscar a origem dos textos normativos, por que eles foram promulgados, aprovados, o que eles pretendiam, o que esses textos passaram a significar ao longo do tempo, né? Não se resolvendo a dúvida ainda, faz-se uso então do terceiro método, o lógico sistemático. Compreender o texto normativo dentro de um contexto maior. Se for um artigo de lei, dentro do contexto da lei ou dentro do contexto do próprio ordenamento jurídico. E não resolvendo ainda o problema, faz-se uso do método teleológico, ou que busca a finalidade da lei. Afinal, para que o texto foi produzido, quais são as finalidades da lei, né? O que se busca atingir com a produção normativa. Savigny entendia que o respeito a esses métodos levaria a um controle racional da decisão e impediria, portanto, que o juiz se transformasse em legislador. O culto a esses métodos durante a segunda metade do século XIX levou à criação de escolas jurídicas de interpretação extremamente formalistas, como, por exemplo, a chamada jurisprudência dos conceitos. O direito passava a ser apenas um conjunto de conceitos que se relacionavam uns com os outros, e cada vez mais começou-se a abandonar a realidade, né, a abrir mão da realidade, e o direito passou a ser mera formalidade, né? E nesse momento, com a ascensão da classe operária, né, com a industrialização a todo vapor, né, nascem também escolas críticas aos formalistas do direito, né, tais como a jurisprudência dos interesses, de Hering, né, e também a chamada escola do direito livre, né, que vai propor que em algumas situações excepcionais, quando houvesse um conflito entre a forma jurídica e a ideia de justiça, os juízes deveriam buscar essa ideia de justiça e não aplicar apenas a lei, né? Um dos grandes representantes dessa escola do direito livre é exatamente Oscar von Bülow, né? Da teoria do processo, tá? Então, o final do século XIX e o início do século XX vai observar na Europa
esse conflito, né, essa batalha teórica, mas com repercussões práticas entre os formalistas do direito, né, que pregavam o culto às formas e aos métodos como maneira de controlar a atividade jurisdicional, e, por outro lado, né, escolas mais preocupadas com a realidade, né, inclusive uma delas, como a Escola do Direito Livre, pregando até mesmo que os juízes, os aplicadores, abrissem mão, né, da forma jurídica em busca de um senso de justiça, de um sentido de justiça que seria apreensível, né, ou apreendido pelos juízes, sem explicar de que modo isso seria feito. Né? Então, entramos no século XX, né, pelo menos na Europa, observando esse debate, né, essa discussão que vai marcar, né, o início do Estado Social, ou Estado de Bem-Estar Social, com a Constituição de Weimar, na Alemanha, em 1919. Então, nós vamos parar por aqui e retornaremos na nossa próxima aula discutindo a hermenêutica jurídica no estado de bem-estar social, né? E para isso nós vamos retomar a perspectiva de Hans Kelsen, que será fundamental para a compreensão, né, da hermenêutica jurídica no estado de bem-estar social. Então é isso, pessoal. Até a próxima.